Olá, bem-vindos ao Flavonoide, seu canal de farmácia, saúde, jovem e ciência, e temos mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre a filariose. Estamos falando de uma doença causada por euminto, mas coisa que a gente ainda não viu até agora foi uma doença causada por euminto, só que com vetor. Sim, nós temos um mosquito envolvido no ciclo. Então vamos lá? A primeira coisa que eu quero trazer é uma informação extremamente importante. A filariose é uma doença erradicável, ou seja, pelas características epidemiológicas da doença que você vai ver ao longo dessa aula, é perfeitamente possível erradicar, acabar com a doença. Isso se houver realmente uma vontade por parte do governo de atuar e conseguir combater a doença. Para dar um puxãozinho, lá em 1997, na 50ª Assembleia Mundial da Saúde, a OMS virou e falou assim: galera, vocês países que têm filariose, saiba que é possível erradicar esse negócio, então eu vou dar uma mãozinha para vocês, mas vocês têm que se comprometer a fazer várias coisas para conseguir acabar com a doença. Pode ser? Aí vários países assinaram e falaram, pode ser. Isso incluindo o Brasil. Esses países, então, tinham duas grandes metas para conseguir combater a filariose como um problema de saúde pública. Primeira coisa, interromper a transmissão por motivos óbvios. E a segunda coisa é dar atenção à população que já foi acometida pela doença. Porque a gente vai ver, a filariose não é uma doença que tem um grande número de mortos, mas é uma doença que causa incapacitações, então a pessoa fica sem conseguir simplesmente viver, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir cuidar dos filhos, ela não vai conseguir fazer várias coisas, então ela pode não ter morrido, mas ainda assim ela precisa de um auxílio do governo, porque a vida dela fica muito difícil. E o prazo que a OMS deu era 2020. E eu não preciso dizer para vocês que, infelizmente, o Brasil e outros países também floparam nessa. Mas não fica com a impressão que o Brasil não fez nada. Na verdade, a gente fez muita coisa. Naquela época, lá em 1997, era considerado endêmico os municípios de Maceió, no estado de Alagoas, Belém, no estado do Pará, e também Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista no estado de Pernambuco. Hoje, somente os municípios de Pernambuco são considerados endêmicos. Acabou que também a pandemia com certeza teve influência nisso, porque aí teve que interromper mesmo assim as ações que o governo estava fazendo para combater a doença. E infelizmente não tem previsão de volta. Eles dizem que vão esperar a pandemia passar, mas sabe-se lá Deus, né, quando a pandemia vai passar. Segundo alguns dados recentes, dizem até que alguns municípios que eu citei de Pernambuco também já erradicaram a doença. Parece que só Recife ainda é considerado endêmico. Mas, para realmente afirmar isso, precisamos de mais estudos e mais tempo combatendo. Então, naquela primeira meta lá de interromper a transmissão, realmente a gente estava indo muito bem. Agora, a segunda meta de auxiliar as pessoas já acometidas, isso com certeza não está muito perto de chegar nos objetivos propostos. E como eu disse, essa doença ela pode ser muito incapacitante. Então é muito importante essas pessoas receberem algum auxílio. A filariose pode ser causada por parasitos das espécies Wuchereria bancroft, Brugia malai e a Brugia timori. Mas, assim como acontece lá na África, aqui nas Américas, a gente só é acometido pela Wuchereria bancroft, então é por isso que a gente vai focar nesse parasito nessas aulas. Esse parasito só tem 3 formas evolutivas, então tem as microfilárias e as filárias em nós seres humanos, e também existe a forma de larva que é encontrada só no mosquito Culex quinquefaciatus, que popularmente a gente identifica ele como um pernilongo. O verme adulto, que chamamos de filárias, tem dimorfismo sexual, ou seja, você tem a fêmea e você tem o macho. São vermes longos, finos, mas, como sempre, a fêmea ela é ainda mais longa que o macho e também um pouquinho mais grossa. Mas se você não tiver os dois parasitos lado a lado para comparar quem é a fêmea e quem é o macho, não se preocupe, porque o macho também ele é o único que tem o final posterior enroladinho ventralmente. As microfilárias são basicamente os embriões paridos pelos vermes adultos fêmeas. Medem ali de 250 a 300 micrômetros de comprimento. Ou seja, enquanto você na prova prática
vai ver as filárias, elas vão estar provavelmente em lupas. Agora, para ver as microfilárias, seu professor vai precisar de um microscópio. Então, não tem como confundir esses dois. Isso porque, sim, dá até para você conseguir enxergar o verme adulto a olho nu. Mas aí você tem que ter um bom olho e provavelmente ele vai usar uma lupa. Uma coisa interessante é que se você colher o sangue na hora certa, que nós vamos ver no ciclo, é possível até você ver na lâmina as microfilárias ainda se mexendo. Outra coisa interessante é que as microfilárias têm uma bainha revestindo. E isso é interessante porque outros filarídeos não têm essa bainha. Então é uma forma de você conseguir identificar essas filárias comparado a outras filárias que também podem ser encontradas no sangue humano. As larvas são as formas encontradas no mosquito vetor e vocês vão ver no ciclo que vai de larva estágio L1 para L2 para L3. A que vai infectar o ser humano é a larva L3. Vamos começar o ciclo pela parte em que a fêmea do mosquito vai lá e pica uma pessoa que já está contaminada, que já tem o parasito, e aí esse mosquito vai acabar ingerindo as microfilárias. No tubo digestivo dos mosquitos, essas microfilárias vão perder essa bainha, esse revestimento, e vão atravessar o estômago, indo parar lá nos músculos torácicos do mosquito. Lá nos músculos, elas vão se desenvolver do estágio L1 para L2, isso entre 6 e 10 dias, e por fim de L2 para L3. Em L3, elas podem medir até 2 milímetros, o que é muito significante. Quando chegam no estágio L3, elas vão então migrar para a probóscide do mosquito, ficar ali a postos esperando o momento em que ele vai picar alguém. E é aí que entra nós seres humanos. O mosquito vai picar e aí vai ficar uma passagem livre, querendo ou não, para esses parasitos penetrarem na gente e eles vão direto para os vasos linfáticos. E aí é que entra uma parte bizarra, porque esses parasitos podem ficar ali de 6 a 9 meses, então eles não têm muita pressa. Depois de vários meses, então, os parasitos vão se desenvolver para vermes adultos, a fêmea vai acabar engravidando e aí sim vai começar a parir as microfilárias. Essas microfilárias vão então para o sangue periférico do hospedeiro e assim fica fácil. A próxima vez que um mosquito vier e picar, a microfilária já vai estar ali a postos para ser sugada, dando assim continuidade ao ciclo. Algo interessante para você saber sobre as microfilárias é que parece que elas são baladeiras. Ou seja, durante a noite elas vão lá pro badalo do sangue periférico, né? Mas durante o dia elas se recolhem e elas vão para os vasos mais profundos, principalmente no pulmão, ficar lá de boinha. E por que elas fazem isso? Porque elas são malandras? Vai malandra. Também, mas o motivo é o seguinte: como você tem microfilárias na parte mais periférica do sangue, é mais fácil o mosquito ir lá picar e sugar a microfilária. Certo? Certo. E quando é que esse mosquito gosta de fazer o repasse sanguíneo dele, gente? À noite. Então, por isso que à noite elas ficam ali esperando a qualquer momento o mosquito vir sugá-las e dar continuidade ao ciclo. Isso é muito importante porque se você coletar o sangue do paciente lá pela meia-noite, é muito mais provável que você encontre as microfilárias comparado a você coletar lá 2 ou 3 da tarde. Então, para a aula não ficar muito grande, eu vou interromper por aqui. A parte 2 já é semana que vem. E lembre-se que para facilitar os seus estudos, lá na lojinha do Flavonoide tem mapas mentais de parasitologia super acessíveis para te ajudar a alcançar aquele 10. Não esquece de seguir a gente no Instagram do Flavonoide, também no TikTok do Flavonoide. E beijos, se inscreve no canal, hein? Até a próxima aula!